Mais um vídeo sobre a lei de execução penal. Nós temos agora que falar do trabalho, ainda do condenado e do internado, é o nosso assunto. Vamos falar do trabalho. Primeira coisa, nós temos o trabalho genérico, depois trabalho interno e trabalho externo. Do trabalho é aspecto geral. Artigo 28. O trabalho do condenado como dever social é condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Não se espera e não se deve explorar. Não é uma exploração, não é uma tortura, não é uma punição. O trabalho do condenado é um dever. Não diz que o trabalho do preso. Se cair na prova o trabalho do preso, vai estar errado, porque o preso é gênero onde nós temos provisório e condenado. O trabalho do condenado é um dever social, é a condição de dignidade humana. Terá como finalidade qual é? A produção, a exploração? Não. Educativa e produtiva. Educar e produzir. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e higiene. Eles são presos, mas são seres humanos. Higiene e segurança, inclusive seguro contra acidente de trabalho, eles devem ter. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho. Eu já vi questão em prova dizendo que sim, o trabalho do preso está baseado na CLT, consolidação das leis do trabalho. Não, o trabalho do preso ele tem a finalidade de educar a produção e educação, promover a ressocialização. Esse trabalho é para que de maneira iniciativa para que o preso possa iniciar no trabalho quando ele deixar a prisão. Repetindo, não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Opa! Então, pessoal, o preso que trabalha, ele vai ter a sua remuneração, ele vai receber o seu pecúlio. E qual é o valor? Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Imagine que o salário mínimo esteja a R$800. Não poderá ser inferior a 600 reais o trabalho do preso, a remuneração do preso. No geral, ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. O preso, sim, não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Nós temos 3 hipóteses, na realidade são mais. Nós temos 4 hipóteses de destinação do trabalho do preso. Primeira coisa, o produto da remuneração do trabalho. Ele vai trabalhar seja internamente ou externamente, vai receber o seu pecúlio, o seu salário. Primeira coisa, letra A, indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Observe que somente na letra A está definido essa decisão judicial. Está preso por furto ou roubo de veículo, causou dano, indenização dos danos causados pelo crime, desde que o juiz determine e que não tenha sido reparado por outros meios. O carro tinha seguro, reparo total. Neste caso, ele não vai reparar isso, pode reparar outra coisa, desde que não reparados por outros meios e que haja decisão judicial. Depois, assistência à família. O salário do preso, ele tem filhos, necessita de assistência alimentícia, então, assistência à família. Pequenas despesas pessoais, compra de barbeador, desodorante, sabonete e de outros produtos que não sejam fornecidos pela unidade prisional, cobertor, etc. E a letra D, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Primeiro, vai ver isso aqui. Indenização tem? Não. Assistência à família, vai assistir, vai enviar dinheiro para a família. As despesas pessoais. Se sobrar, ele vai ressarcir ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. O preso custa caro ao Estado. Então, uma parte daquele salário que sobrar, daquele pecúlio, vai ser para ressarcir o Estado
em proporção a ser fixada, não é todo o dinheiro, e sem prejuízo da destinação. Primeiramente, essas 3 letras. Se sobrar, pouco provável, vai para o Estado para indenização pela manutenção do preso. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição de um pecúlio em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Por incrível que pareça, o disposto no parágrafo 1º parece que leva todo o dinheiro do preso que trabalha, mas não, eles ainda conseguem constituir um pecúlio. Então eles não têm gastos supérfluos. O que gasta muito dinheiro são as coisas supérfluas. E estes presos eles ainda conseguem ter um pecúlio, por colocar uma certa quantia em dinheiro na caderneta de poupança, para que quando ele saia, ele tenha esse dinheiro para reiniciar a vida. Eu conheci um preso que tinha R$8.000 em pecúlio constituído em caderneta de poupança de trabalho na unidade prisional. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. O que você tem que tomar cuidado nesse artigo 30 para a prova? Pessoal, existe o trabalho do preso condenado, que tem é para educar, é para produzir. Esse é o trabalho do preso condenado à prisão. Mas existem trabalhos que são penas alternativas à prisão. Por exemplo, o indivíduo não foi preso, ele foi condenado a cuidar de idoso, a limpar o jardim da praça. Esse trabalho não vai ser remunerado, porque esse trabalho já é a própria pena. Já aqui não, no trabalho que nós vimos anteriormente, a pena é a prisão, pena privativa de liberdade. Aí ele vai trabalhar porque ele é condenado, ele é obrigado ao trabalho. Diferente dessas tarefas de prestação de serviço à comunidade, que é a própria pena, por isso não vai ser remunerada. Questão, agora, artigo número 31 do trabalho interno. Falamos do trabalho da forma geral, agora específico o trabalho interno. O trabalho dentro da unidade prisional. Pessoal, questão que mais cai em prova. O preso é obrigado a trabalhar? O condenado é obrigado a trabalhar? A melhor resposta é sim. Eu já vi professor falar, não, o preso não é obrigado a trabalhar porque ele é somente dentro das suas aptidões e capacidade. Não. O artigo 31 é claro ao dizer, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. A regra é essa, ele está obrigado ao trabalho. Aí aqui tem um aspecto restritivo, na medida de suas aptidões e capacidade. Na medida de suas aptidões e capacidades. Ok, o preso é obrigado a trabalhar. Sim, ele é obrigado a trabalhar. O preso ele tem condição de trabalhar de pedreiro, ele vai trabalhar. Agora é um idoso que não tem força física mais. Ele é obrigado a trabalhar de servente de pedreiro, carregar pedra, concreto? Não. Então ele está obrigado ao trabalho? A melhor resposta é sim, mas na medida de suas aptidões e capacidade. Guarde isso. Obrigado ao trabalho? Sim, na medida de suas aptidões e capacidade. Não marque não, porque estará errado, porque a lei é clara ao dizer que o condenado está obrigado ao trabalho, mas não é qualquer trabalho. Tem que ser o trabalho que tenha a ver com seu perfil, com sua capacidade física, com seu conhecimento. Sempre lembrando que o trabalho não é punição, é dignidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Nós veremos no trabalho externo que o preso condenado pode trabalhar externamente. O preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar. Ele não é obrigado, mas ele pode. O trabalho para o preso provisório é facultativo, só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, o que nós vamos guardar? Trabalho do preso condenado, obrigatório, sim, na medida das suas aptidões e capacidade. E o preso provisório, eu posso trabalhar, é facultativo, não é obrigado e só pode ser executado no interior da unidade prisional. Continuando, 32. Na atribuição do trabalho, deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Essa aqui é a maior crítica do médico Drauzio Varela, que
ele trabalhou no Carandiru e em outras unidades prisionais. O Drauzio Varela ele afirma que o preso é São Paulo. O preso ele era enviado para a colônia agrícola, alguns presos para aprender a capinar. E quando ele saía cumpria sua pena, ele voltava para a Grande São Paulo, ia capinar onde? Então é isso, olha, na atribuição do trabalho deve ser levadas em conta a habilitação, o que eu sei fazer, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso. Olha, ele vai sair, ele mora onde? Ele mora na zona urbana, então vamos aprender um ofício urbano, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. A capital São Paulo oferece capina? Não, nem terra tem naquele local mais, tudo ocupado. Então, na atribuição deverão ser levadas em conta a habilitação, condição pessoal, as necessidades futuras, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Preste atenção, parágrafo 1º. Deverá ser limitado, vai cair isso em prova, hein? Quando possível, o artesanato sem expressão econômica, artesanato de papel, que só ocupa o tempo e não tem valor econômico, deve ser evitado. Cuidado, vai cair na prova dizer que deve ser incentivado o artesanato, ainda que sem expressão econômica. Então, deverá ser limitado, salvo que nas regiões de turismo. Regiões de turismo, sim, porque há uma grande procura por esse artesanato nessas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Cuidado na hora que cair em prova. Se cair em prova assim, os maiores de 60 anos, pela lei de execução penal, estão isentos do trabalho, ainda que condenados. Errado. Os maiores de 60 anos condenados estão ali nesse rol de obrigados ao trabalho. Só que eles poderão solicitar ocupação adequada à sua idade ou estado. Eu estou aqui, eu sei que tem que trabalhar, mas por favor, eu tenho mais de 60 anos, tenho que cumprir, me dê aí um ofício adequado que não exija tanto esforço físico. Então, maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade, diferente dos deficientes físicos e doentes. Estes somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Na hora da prova, você vai ter que diferenciar os dois textos. Não é os doentes e deficientes físicos poderão solicitar ocupação adequada à sua situação? Não. É diferente, o texto da lei é diferente. E essas provas que cai lei de execução penal, geralmente é prova de polícia, área de segurança, agente penitenciário federal, agente penitenciário de qualquer unidade, de todos os estados da federação. E essas provas são técnicas. O que é prova técnica? Cai letra da lei. Então, se tiver assim, os maiores de 60 anos somente exercerão atividades apropriadas a seu estado. Está errado. O texto não é este. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada. Agora, os deficientes físicos e os doentes somente exercerão atividades apropriadas. Está definido. Deficiente físico e doentes, somente, eles não têm a possibilidade de solicitar ou não. Eles somente exercerão atividades adequadas à sua condição. É taxativo. Agora, os maiores de 60 anos, não. Eles poderão solicitar. Ok? Guarde isso que você não errará mais. Carga horária. Como é que é essa carga horária do preso? Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Por favor, hein, na sua prova cai direito constitucional, cai Constituição Federal e lá fala que o trabalho, a jornada de trabalho, o descanso será preferencialmente aos domingos. Aqui para o preso, os descansos serão nos domingos e feriados. Essa é a regra. Nós veremos que o parágrafo único poderá ser atribuído ao horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Você quer um exemplo? Todo domingo vai alimentação para o preso, vai todo dia, aos domingos também. Há muita sobra de alimentação, há muito lixo a ser recolhido. Alguns presos terão que trabalhar aos domingos para recolher aquele lixo. Então, a estes serão
atribuídos horário especial de trabalhos. Já, qual é a regra? A jornada de trabalho não será inferior a 6 horas, no mínimo 6 e no máximo 8 horas. Isso também cai em prova, pessoal, já vi isso em prova. Não será inferior a 6 nem superior a 8. Então, de 6 a 8 horas diárias de trabalho, com descanso nos domingos e feriados. O descanso do preso é no domingo e feriados, salvo aqueles que têm horário especial. Tem presos que trabalham 12 por 36, cada dia um trabalha na faxina ali e eles trabalham nos domingos. Então isso vai depender de regulamento e de cada unidade prisional. Continuando, artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Lembra que eu falei que o trabalho não tinha o objetivo de explorar, e sim educar. O objetivo é a formação profissional do condenado. Mas o mais importante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é um detalhe que eu percebi quando eu fui estudar essa lei esses dias para fazer esse vídeo, mais uma vez. Pessoal, olha, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação, olha, fundação, isso aqui é administração indireta, ou empresa pública. Fundação ou empresa pública. Na administração indireta, nós temos autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. No artigo 34, o trabalho interno é taxativo. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa. Então, um trabalho interno. Empresas podem terceirizar, podem gerenciar o trabalho do preso internamente ali, pode levar recursos ali para que o preso trabalhe? Sim, fundação ou empresa pública. Isso aqui é trabalho interno. Agora vamos pular, vamos lá para o trabalho externo. Artigo 36. Trabalho externo. Olha, será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou em obras públicas realizado por órgãos da administração direta, órgãos da administração direta ou indireta, ou ainda entidades privadas. Aqui serve a administração direta, a administração indireta, entidades privadas. Na administração indireta aqui nós temos autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, etc. O sistema S, não tem problema. Agora, no trabalho interno, no artigo 34, nós temos que guardar fundação ou empresa pública que podem gerenciar. Se cair aqui, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia. Não, está errado. É fundação ou empresa pública. Quando se tratar de trabalho interno, está previsto em nossa lei. Vamos lembrar que a nossa prova é técnica, é a letra da lei. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Essa entidade, essa fundação, essa empresa pública que administra o trabalho do preso, ela vai pagar o salário, vai gerenciar a produção, vai comercializar o produto daquele trabalho, vai ficar por conta dela, ok? Parágrafo 2º. O governo federal, no caso aqui dos presídios federais, a estadual ou até municipal, poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio a presídio. Então pode haver ali um convênio, a palavra correta é convênio com oficina, para que entidades privadas possam trabalhar, colocar dentro dos presídios oficinas de trabalho. Nós temos no município de Viçosa, por exemplo, o CPT, Centro de Produções Técnicas, que oferecia cursos profissionalizantes dentro da unidade prisional. É isso aí, entidades privadas estabelecendo colocando oficinas de trabalho dentro dos presídios para dar apoio, ok? Então, nós vamos guardar no caput. Fundação, empresa pública poderá gerenciar esse trabalho. Agora, o governo federal, estadual, municipal pode celebrar convênio, ok? Pode haver esse convênio
com entidades privadas. Do trabalho externo, artigo 36. Falamos do trabalho e do trabalho interno. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado. Em regime fechado. Somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Olha, trabalho interno, externo pode acontecer. Essas entidades privadas podem utilizar presos, condenados? Podem, mas elas devem tomar cautelas contra fuga e também para que haja disciplina naquele local de trabalho. Ele será admissível para os presos em regime fechado. Órgãos da administração indireta, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, ela pode pegar presos? Podem. Administração direta, autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista, pode utilizar o trabalho do preso? Pode. Entidades privadas? Podem também, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será 10% do total de empregados na obra. Esse é o limite. A empresa contém 100 funcionários. O limite máximo do número de presos será de 10%. Então, 10 no máximo ali de presos vão trabalhar nessa obra junto com os outros trabalhadores. Quem que vai pagar este preso? Será a Secretaria ali, a Secretaria de Estado de Defesa Social, a Secretaria do Sistema Prisional? Não. Vai ser o órgão ou a entidade para quem ele estiver trabalhando. Se ele estiver trabalhando para um órgão da administração direta, este órgão vai pagar o salário desse preso. Se for uma entidade autárquica, fundacional, será essa entidade autárquica, fundacional. Ou se for uma empresa empreiteira, também será essa empresa empreiteira que vai pagar a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Guarde isso, é a única hipótese em que o preso tenha a possibilidade de dizer não. Preste atenção. O preso está condenado, está obrigado ao trabalho, na medida das suas capacidades, na medida da sua personalidade, da sua capacidade ali, das suas aptidões. O preso com mais de 60 anos pode escolher. O preso deficiente físico ou doente, ele somente vai exercer o trabalho adequado à sua condição. O preso, na hora que for escolher o trabalho, tem um trabalho externo numa entidade privada. Não, eu não quero. Ele pode dizer isso. Não quero, eu vou trabalhar aqui internamente. Porque ele pode ter problemas afora com outros presos e ter a sua integridade ameaçada. Então, a prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Nós pulamos, pessoal, o artigo 35. Nós vamos ver ele aqui agora. Eu saltei. O artigo 35 falava do trabalho interno. Os órgãos da administração direta ou indireta dos Estados, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares, pessoal. Vamos voltar então aqui ao artigo 35, já que nós saltamos. O artigo 34 a gente falava do trabalho interno. Ele poderá ser gerenciado por fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Eu fui saltar para comparar com o trabalho externo, acabei de saltar o artigo 35. Já o artigo 35 ele diz o seguinte: os órgãos da administração direta ou indireta da União, dos Estados, territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens e produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Pessoal, os órgãos da administração direta e indireta dos territórios ou Distrito Federal dos municípios, ou seja, a administração direta ou indireta, com dispensa de concorrência pública. Concorrência pública é uma modalidade de licitação. Então, não vai exigir. Vamos supor que esses presos produziram mesas, cadeiras e aquele órgão da administração direta ou indireta precisam. Então, eles vão comprar sem licitação. Quando o que não for possível ou recomendável realizar a venda a particulares. Por um motivo qualquer, ninguém quis comprar
ou não é recomendável. Os órgãos vão acolher esses produtos, administração direta ou indireta, sem licitação, sem concorrência. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Foi vendido, deu dinheiro. Para quem que irão esse dinheiro? Para a fundação que gerenciou ou empresa pública que gerenciou esse trabalho interno, eu falei que é fundação, ou empresa pública. Ou ainda ao estabelecimento penal, se não houver nem fundação, nem empresa pública gerenciando esse trabalho. É o próprio estabelecimento penal que gerencia, esse estabelecimento vai acolher. Então é isso que diz o artigo 35 do trabalho interno. Depois nós fomos para o trabalho externo. Eu falei que o trabalho externo é admissível para os presos em regime fechado somente em serviço em obra de administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tome precaução contra fuga e disciplina. O limite máximo é 10%, caberá a esse órgão ou entidade ou empresa empreiteira pagar esse preso, e a prestação do trabalho em entidade privada depende do consentimento do preso. Tranquilo? Nós já falamos sobre isso, agora continuemos para encerrar esse vídeo. O artigo 37. A prestação do trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Aptidão, disciplina. Olha, o preso tem conhecimento naquela área, naquela obra, naquele tipo de serviço. Ele é um preso disciplinado, não possui faltas graves e é um preso responsável, além de cumprimento de 1/6 da pena. Isso aqui cai em prova demais. 2/6, 3/5, o preso que está em semiaberto, não. 1/6 da pena. Eu cumpri 1/6 da pena, tenho aptidão, sei trabalhar em obra, sou disciplinado e tenho responsabilidade. Posso trabalhar externamente. Parágrafo único. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier praticar fato definido como crime. Primeira hipótese, crime, ele perderá o direito ao trabalho externo. For punido por falta grave, nós veremos daqui a pouco o que vem a ser falta grave. Ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, crime, falta grave, ou comportamento contrário, comportamento irresponsável, agressividade e qualquer outro comportamento contrário aos requisitos. O que vai cair em prova é crime e falta grave. Isso que cai em prova. Ele cometeu um crime, ele cometeu um furto no local de trabalho, perde o direito de trabalhar externamente, cometeu uma falta grave, desobedeceu uma ordem direta do superior. Neste caso, falta grave. Fugiu, tentou fugir, falta grave. Por quê? Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Tentou fugir, vai ser punido como fuga, falta grave. Neste caso, perde o direito de trabalhar externamente. Terminamos aqui esse vídeo. No próximo, nós daremos início falando dos deveres, dos direitos e da disciplina. Nós vamos entrar dentro da cadeia. Muito obrigado e até a próxima.